Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, amém. Com humildade veio mostrar que o maior é quem sabe amar. O povo alegre começou a gritar: bendito é o rei que veio salvar. Com folhas nas mãos e alegria no olhar, cantava hosana sem parar. Os corações cheios de amor louvavam ao Salvador. Ele veio pra nos ensinar que o amor é o melhor lugar. Com simplicidade e compaixão, entrou pra mudar o coração. Hoje eu também quero cantar e com alegria ser. Com ramos e amor vamos cantar hosana, Jesus vai reinar. Hosana, hosana ao nosso rei, Jesus é o Senhor, o Filho do bem. Com ramos e amor vamos cantar hosana, Jesus vai reinar. Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, amém. Com humildade veio mostrar que o maior é quem sabe amar. O povo alegre começou a gritar: bendito é o rei que veio salvar. Com folhas nas mãos e alegria no olhar, cantava hosana sem parar. Os corações cheios de amor louvavam ao Salvador. Ele veio pra nos ensinar que o amor é o melhor lugar. Com simplicidade e compaixão, entrou pra mudar o coração. Hoje eu também quero cantar e com alegria ser. Com ramos e amor vamos cantar hosana, Jesus vai reinar. Hosana, hosana ao nosso rei, Jesus é o Senhor, o Filho do bem. Com ramos e amor vamos cantar hosana, Jesus vai reinar. É com alegria que nesta manhã, mais uma vez, trago uma palavra de meditação, uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo para a nossa vivência de fé. Neste domingo,
domingo de Advento, onde todos os cristãos celebram este momento de Advento. E nós, aqui na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, também celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o domingo de Ramos. Neste domingo será em conjunto com a comunidade do bairro Boa Vista, na Igreja da Boa Vista. E assim queremos nos unir na palavra que o salmista nos escreve e também nos deixa dito: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus planejou o mundo, o seu universo, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Colocou o ser humano para administrar o universo criado por Deus. Porém, Deus também colocou no universo a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem para que não comesse da fruta da árvore do mal. Mas o homem, por si só, assim a comeu e através dele entrou o pecado no mundo. E Deus, novamente, pelo seu amor, pela sua compaixão para com o ser humano, nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance através de Cristo Jesus. Este Jesus que nesta manhã de domingo de Ramos, este Jesus que adentra a cidade de Jerusalém, este Jesus que é aclamado com ramos e com cânticos de glória, de louvor, de aleluias. Este Jesus que é aclamado é este Jesus que vai dar a nova oportunidade para mim e para você. A oportunidade da salvação eterna. É este Jesus que neste dia nós relembramos que adentra Jerusalém. É este Jesus que será crucificado e morto na Sexta-feira Santa. Mas é este Jesus que ressurge da sepultura no domingo de manhã, no domingo de Páscoa, o qual celebramos no próximo domingo. E é através deste Jesus que eu e você temos a oportunidade de alcançarmos a salvação eterna. Por isso, nesta manhã, queremos meditar sobre este amor que Jesus tem para conosco, para com a humanidade, e esta oportunidade que Ele, Jesus Cristo, dá a mim e a você. Para que nós possamos nos preparar para a reflexão, queremos ouvir o próximo hino cantado. Quando olho pra tua cruz, vejo o amor que me ensinou que amar é mais do que sentir, é servir, é se doar por amor. Mesmo quando tudo é dor, tua graça me faz entender que o amor não busca o seu bem, mas escolhe o outro pra crescer. Teu amor é o espelho perfeito, o padrão que eu quero seguir. Em ti aprendo a ter paciência, a perdoar, a reparar.
parece esfriar. Tua presença aquece o lar. Dois corações, um mesmo propósito, em ti decidimos amar. O amor não acaba com o tempo. Ele cresce quando há perdão. Tu és o centro, és o alicerce de um amor que nasce em oração. Mesmo quando eu erro o caminho, Tua graça me ajuda a voltar. pois o amor não vive sozinho, ele aprende a recomeçar. Tua voz nos ensina a perdoar. Tua cruz nos ensina a servir. Teu amor é o laço Perfeito que une o que quer resistir. Teu amor é o padrão que transforma o viver. Nos ensina a cuidar, a compreender. No teu coração, Senhor, quero ser fiel. Um amor que transforma, um amor do céu. Teu amor nos fez entender que servir é o caminho do bem. Teu amor é o padrão que transforma e nos faz amar como tu também. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. O amor de Deus por nós é a essência do Evangelho. Ele nos amou primeiro, antes que pudéssemos retribuir algo a Ele. Nisto consiste o amor, não em que Ele pede algo em troca, ou que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Isso nós podemos ler na carta do Evangelho de 1 João, no capítulo 4, o verso 10 e seguintes. Esse amor que Deus tem para conosco, Ele demonstrou no seu Filho Jesus Cristo. Este amor Ele demonstrou na cruz. Não é apenas um sentimento, mas é uma decisão. É um compromisso, e é um compromisso de transformar vidas. Jesus Cristo, Ele se doa. Ele se doa pelo mundo. Ele se doa em compaixão para resgatar o pecador do seu pecado. Ele se doa para dar a oportunidade para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amados, vocês que nos escutam, pergunto a você, você tem amigos? Qual é o seu relacionamento com esses amigos? Você seria capaz de sacrificar a sua vida em prol desses amigos? Para e pensa um pouquinho o quão importante esses amigos são para você.
E agora vamos olhar para Jesus Cristo. Este Jesus que se sacrifica pelos seus amigos. Este Jesus que dá a sua vida numa cruz. Numa morte rude, para resgatar a mim e a você. Esse Jesus nos convida a permanecer no amor. E não só a permanecer no amor, mas este Jesus nos convida a mim e a você a viver este amor. A viver este amor em nossas relações de amizade, de convívio em família, de convívio em comunidade. É este Jesus que nos convida a viver e a demonstrar este amor. Este amor que vai além do nosso entendimento e além da nossa vida física aqui na terra. Porque no Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 9, ele nos diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Amados, que nós consigamos permanecer no amor de Cristo e assim viver a partir do amor. Permanecer no amor de Cristo significa agir com bondade, com misericórdia, com perdão. Permanecer em Cristo significa perdoar o nosso próximo. Perdoar aquele que nos caluneia, aquele que fala mal de mim pelas costas. É eu ter a humildade e dizer para esta pessoa que fala mal de mim, que Deus tenha pena de você. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus, em seu amor, lhe perdoa porque você não sabe o que você fala. Amados, que nós possamos ter este entendimento e esta compreensão, não por nós mesmos, mas sim a partir do amor de Cristo Jesus. Se nós conseguimos amar a Deus a tal ponto de compreender que este Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar uma nova chance, uma oportunidade de salvação. A única coisa que Ele nos pede em troca é que nós vivamos em amor, em fraternidade, em lealdade para com Ele. E este amor que Deus nos ensina, através do seu perdão, Ele ensina para que nós possamos amar. E amar é uma opção para o cristão autêntico, revelar a sua identidade. O cristão que é autêntico, ele ama, ele perdoa. Ele aproveita as oportunidades para resgatar mais uma do lamaçal e trazer para junto dos seus, para junto dos salvos em Cristo Jesus. Jesus, porém, ele nos ensina que amar é servir, pois ele mesmo se entregou completamente por nós. Lembramos que Jesus, ele não veio a este mundo para ser servido, mas ele veio para servir, para dar o exemplo. O exemplo em amor, o exemplo em compaixão, o exemplo em perdão. Basta eu e você apenas assim o seguir. Amar a Deus é um ato de entrega total. Nós podemos olhar lá no Antigo Testamento, já na palavra de Deus,
No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, já está escrito assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Querido, que Deus nos dê sabedoria para que possamos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa sabedoria, com todos os nossos dons, com os nossos talentos. Que nós possamos amar a Deus colocando esses dons e talentos à disposição do servir, do amar a Deus. Amados, aquele que ama verdadeiramente não faz distinção. Ele ama os seus amigos, mas também ama os seus inimigos. Ele acolhe os necessitados e ele perdoa sem alguma reserva. Aquele que ama a Deus de coração, ele vive muito mais feliz, ele vive muito mais alegre, porque ele não vive para si mesmo, mas ele vive por Cristo Jesus. Ele vive por uma causa. E eu quero convidar você, nesta semana que se antecede a Páscoa, que você possa ter uma semana reflexiva, que você possa ter uma semana de preparação, de paz, de serenidade e de perdão. Que durante esta semana você tenta entender o verdadeiro sentido do amor. Não estou falando aqui do amor de marido e mulher, de namorado, mas o amor de compaixão, de entrega, o amor de compadecer-se do seu próximo. Amados, que ao longo desta semana nós possamos olhar para os nossos amigos, para aqueles que nos cercam, com o olhar de Cristo, com o olhar de compaixão, assim como Cristo teve compaixão para comigo e para com você, ao ponto de ele se entregar na cruz. Esse amor de Deus, através de Cristo Jesus, ele excedeu a qualquer entendimento e a qualquer compreensão. O amor de Cristo para conosco, ele foi revelado na cruz. Lá naquela cruz onde ele agonizou a sua morte. Naquela cruz, ele falou uma palavra que está registrado no Evangelho de Lucas. Você pode ler o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Você vai encontrar as palavras maravilhosas reveladas de Jesus. Mas eu quero lembrá-los do versículo de número 34, quando lá nós lemos palavras de Jesus. Jesus falando com Deus, o Pai. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, Jesus fala para o seu Pai, para o nosso Pai, para Deus Pai. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amados, este é o maior entendimento do amor de Jesus Cristo para com aquele e aquela que nele crê. É este amor que excede, é este amor que Cristo leva para a cruz. E ali naquela cruz, ele perdoa aqueles homens que estão o levando, que estão o sacrificando, que estão o machucando. No meio da dor, Jesus fala para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
E com estas palavras eu quero anunciar a vocês que Jesus quer purificar a sua e a minha vida. Através deste amor que Jesus teve, ao ponto de se entregar na cruz. E que eu e você possamos aprender deste exemplo de Jesus a amar o nosso próximo. E o nosso próximo é todo aquele e aquela que está em nossa volta. Com Jesus nós devemos aprender a amar, pois Ele nos amou primeiro. E que nós possamos verdadeiramente amar através de Jesus. Não porque nós queremos, ou porque nós queremos ser mais importantes. Não, mas é porque Jesus nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro, vindo ao nosso encontro. Vindo humildemente, nascido lá na estrebaria de Belém. História que nós relembramos no Natal. E ali, humildemente, Ele nasceu da Virgem Maria. E agora, nós estamos à véspera da Páscoa. Estamos nos encaminhando para a quinta-feira da Paixão, onde Jesus é entregue. Onde Jesus é entregue para ser crucificado. Mas nós também estamos nos preparando para o domingo da alegria, quando as mulheres vão ao sepulcro levar perfumes, como era costume naquela época, e elas encontram o túmulo vazio. E o anjo lhes aparece e diz: aquele que vocês procuram entre os mortos está vivo. Amados, se nós compreendermos este verdadeiro sentido da sepultura vazia e do Cristo ressurreto, nós seremos salvos. E certamente teremos este amor, viveremos este amor que Jesus nos ensinou. Este amor que Jesus nos ensinou por meio da sua vida, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Jesus, ele é ressurreto para trazer a esperança após a morte. Jesus, ele nos traz a esperança após a morte. Ele nos mostra que a morte é vencida por ele. E a morte, ela é vencida por todo aquele que nele crer. Porque ele nos promete a eternidade, a vida eterna. Mas só terá a vida eterna aquele e aquela que permanecer com ele. Como ele revela lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 5, ele diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Amados, que esta semana seja uma semana de reflexão. Semana que antecede a quinta-feira da Paixão, a sexta-feira santa e o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. Que a graça, o amor e a compaixão deste Cristo Jesus, que nós anunciamos como Senhor e Salvador de sua e de minha vida, possa lhe ajudar a viver o amor fraterno, o amor com todos aqueles e aquelas que vivem e convivem com você em sua volta. Ao longo da semana, dessa semana que se passou,
nós estudamos, quem tem em sua residência o Castelo Forte, né? O livro de meditações Castelo Forte, este livro aqui. Ao longo da semana inteira se falou do amor de Deus para com o ser humano. E é este amor que eu prego aqui, que eu anuncio a você. É este amor que Jesus tem para comigo e com você. Que eu e você possamos crer, possamos buscar neste Cristo Jesus a verdadeira salvação, a verdadeira esperança e pedir dele o perdão. O perdão pelas nossas vidas, o perdão pelas injustiças que nós causamos, o perdão pela falta de amor, pela falta de empatia com as pessoas. E que este Jesus, através do seu Santo Espírito, possa transformar a sua e a minha vida. E assim fortalecer em nós a fé e a esperança da vida eterna. Que Deus, em sua graça, lhe conceda o perdão e a reconciliação para a nova vida. Que Deus, assim, na sua graça e no seu amor, lhe perdoa hoje e sempre. Amém. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Tão fraco e tão devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. E poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus.
pobre pecador.